E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ó, escuta aqui com o tio aqui, tá? O que a mídia soltou. Claro que eu não posso colocar tudo, porque senão o YouTube me come com farinha. Mas dá uma escutadinha aqui, tá? Quando você chegar ao ponto que você escutar a sigla RONG, o que é isso? É a sigla do gás natural liquefeito, falado aqui, né, no Japão, no caso do Nihongo. オーストラリアのシドニーでクワッドとして初めて開かれたエネルギー担当大臣会合。エネルギーの調達をめぐる協力体制の在り方などがテーマになりました。今回、日本が特に重視しているのが発電用の燃料となる LNG の安定的な調達です。 Tá bom, senão o YouTube me come com farinha. Mas vamos lá, tá? Antes de começar a matéria, só vou fazer uma introduçãozinha rápida. Para o Japão ter chegado nesse ponto, sinal que a água está batendo na bunda. Por quê? Você sabe que o governo japonês ele é muito orgulhoso. Ele deixa o pau torar para depois ele ser proativo. Tá? Ele não é reativo. Ele não faz as coisas antes. Só que, desde que eu me entenda por gente, é muito difícil eu ver o governo japonês pedindo ajuda para outros países. E dessa vez foi feito. Ele pediu ajuda para os Estados Unidos e para a Austrália. Para aumentar a venda do gás. Eles falam produção do gás, porque cada país ele tem seu limite, tá? Porque se ele aumentar mais que isso, a oferta vai aumentar ainda mais e vai cair o preço, tá? E os países não querem esse tipo de coisa. Um grande exemplo foi a Rússia e a OPEP ali. Quando começou a dar a crise do petróleo, todo mundo mandando mensagem para a OPEP, ó, aumenta a produção do petróleo. Ninguém aumentou a produção. Por quê? Porque eles estavam vendendo mais, né? Por mais caro, por menos. Então, menos produtos, como é que se fala assim? Mais caros, mais lucro para nós com menos trabalho. É o que as automobilísticas estão fazendo hoje em dia. Tá? Mas, de qualquer maneira, já dá para você ter ideia que chegou nesse pé também. Pro lado do Japão. E o Japão ele foi pedir para os outros países, no caso Austrália e Estados Unidos, que aumentasse a produção. Para quê? Para ele poder comprar mais, ter uma cota maior de compra. Por quê? O Putin ele sancionou uma lei ali, né? Uma nova regulamentação que ele estatizou o gás. E nisso o governo japonês não sabe se o Putin vai continuar mandando gás para o Japão. E aí? E nessa brincadeira toda também houve problemas no fornecimento com os Estados Unidos. No caso da Freeport. E com isso, como eu já tinha falado em outro vídeo, e nisso o que aconteceu? Menos gás para o Japão ainda. Então nessa brincadeira toda o que é? Estamos na iminência de um problema energético aqui no Japão. Que pode ser que o pau tore ou não. A bomba exploda ou não. Vai depender do quê? Agora, dos outros países, não depende do Japão. Então nessa brincadeira toda já dá para você sacar o quê? Toda aquela alerta que eu já havia feito antes, com essas medidas que o governo tomou, tá, em relação a essa nova lei do racionamento energético com multa, tá? E a multa, diz a lenda, que vai chegar a 1 milhão de ienes para quem não cumprir a multa. E o grande problema é, muita água vai passar debaixo dessa ponte? Vai passar debaixo dessa ponte. Só que o Kishida agora, ele não tem oposição, como foi da outra vez com o Suga. Quando o Suga ele fez a regra do coronavírus, a primeira ideia era colocar a multa de 500 mil, tá, para quem fosse considerado, né, que estava ajudando a espalhar o coronavírus. Então, para poder conter a população, o Kishida, na primeira pauta dessa lei, ele fez a 500 mil a multa. Aí veio a oposição, não, mas o povo está estrangulado, não pode colocar esse valor que não sei o que. A oposição é desgraça, desculpa falar. Né? Porque aqui no Japão não é esquerda e direita, tá? É governo e oposição. Basicamente é isso. Então não venha me encher o saco. Fala, não, mas é questão de esquerda e questão de direita. Não, tá? Aqui não tem dessa nesse ponto. Então, aí veio a oposição, não, mas o povo está estrangulado, que não sei o quê. Aí foi lá, negociar e colocou a multa de 200 mil para as pessoas e 300 mil para as empresas. Tanto que as empresas tocaram foda-se no Japão, algumas delas, tá, continuaram trabalhando, porque a multa de 300 mil a gente tira na lucratividade e acabou. Então foi-se assim. Tá? Só que agora o Japão, quando eles deliberaram ali, multa de 1 milhão.
Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que vai doer no bolso da galera agora, para a galera tomar ciência. Só que essa lei, até ela ser regulamentada, no caso, se batido o martelo, muita água vai passar debaixo dessa ponte. E o Kishida, como ele não tem oposição agora, já dá para você sacar que se ele quiser colocar multa de 1 milhão, ele vai colocar. Tá? E não vai ter choramidói. Mas, vamos lá, a matéria aqui. O ministro da Economia, Comércio e Indústria, o Hagiuda, tá? Participou de uma reunião dos ministros de energia do Quad. Quad é um grupo dos 4, né? Que eles têm, como é que fala assim, um comércio, um pacto de livre comércio entre eles. Tá? E com isso, eles tendem a se ajudar nesse ponto. Só que nesse ponto, a Índia, que faz parte desse Quad, ela não tem como ajudar, porque ela é pró-Rússia. E o Japão, como ele é pró-Estados Unidos, nesse ponto ele foi pedir ajuda para quem? Para a Austrália e para os Estados Unidos venderem mais gás para eles. Só que isso é interpretando as entrelinhas, porque o Japão foi lá pedir para a Austrália e para os Estados Unidos que aumentasse a produção. Porque cada país ele tem uma cota de produção, porque se ele produzir muito a mais, ele vai inundar o mercado com aquele produto, ele vai ganhar menos com a venda, vai ter mais oferta e menos demanda para aquilo. E é que eles não querem. Eles querem mais demanda e menos oferta de produto. Foi o que a Rússia fez junto com a OPEP no caso do petróleo. Na época que começou o pau torar na parte do petróleo, a Rússia chegou lá e falou assim, não, a gente não vai baixar nada, tá? Vocês também não vão baixar nada, e acabou. E nessa brincadeira toda, você vê que o petróleo foi cada vez mais subindo, independente da guerra da Rússia, tá? A guerra da Rússia só agravou. Eu estou fazendo salientando isso porque muita gente tem memória curta e vai ocupar, mas é culpa da guerra. Não, esse troço já vem antes da guerra, tá? Foi no final, como é que fala assim, da crise do coronavírus. Então isso só agravou agora com a guerra. Então o Japão ele foi lá pedir para quem? Para os Estados Unidos e para a Austrália, porque são os dois alinhados com ele na parte das sanções. E o Japão ele compra desses dois países, no caso assim, o gás natural liquefeito. Então nessa brincadeira toda já dá para você sacar que se os dois países não aumentarem a produção, no caso assim, a venda para o Japão do gás, o pau vai comer aqui no Japão, tá? Na parte energética. Então nesse ponto que o japonês engoliu o orgulho dele e falou, me ajuda, vende mais gás para mim. No caso assim, aumente mais a sua produção para mim poder comprar mais. Vai depender deles agora, da Austrália e dos Estados Unidos, mas continuando aqui. A primeira reunião quádrupla, no caso do Quad, do ministro de Energia foi realizada em Sydney, na Austrália, e contou com a presença do ministro da Economia, Comércio e Indústria, Hagiuda, do Japão. Então você vê que ele saiu do Japão aqui para pedir Onegai Shimasu lá na Austrália. O Japão adquire quase 10% de todas as importações do gás natural da Rússia, por meio de interesses como Sakhalin-2. Mas garantir o fornecimento estável é o problema. Por quê? O Putin, né, como eu já havia alertado antes, estatizou Sakhalin-2, e nisso o Japão ele tinha investimentos ali em Sakhalin-2. Só que depois que ele estatizou, nada garante que o Putin vai liberar o gás para o Japão. Até porque o Japão ainda está colocando sanções, mais sanções na Rússia. E é aquela velha história, chumbo trocado não dói. E aí? Por isso, Hagiuda reconheceu ter entendido a posição do Japão ao se reunir individualmente com os ministros responsáveis pelos Estados Unidos e da Austrália, países produtores de gás natural, e solicitar um aumento da produção do gás natural, né, para um fornecimento estável. É aquilo que eu falei, que é questão de interpretar as entrelinhas. Me venda mais gás, pelo amor de Deus. Na reunião do Quad, cada país concordou em cooperar com o desenvolvimento da energia limpa, como hidrogênio e amônia, e garantir a segurança energética com o fortalecimento de uma rede de fornecimento, né, de baterias de armazenamento, por causa que energia solar. Tá? Energia solar, energia eólica e etc.
Após a reunião, o ministro da Economia e Comércio e Indústria, Hagiuda, disse: a importância das importações de países que compartilham os mesmos valores, então, são os países que metem as sanções na Rússia, como os Estados Unidos e a Austrália, e está aumentando em relação ao gás natural liquefeito. Esta preocupação com a oferta e a demanda global estão apertadas. O aumento da produção e instabilidade do gás natural liquefeito, então estamos solicitando fornecimento para ambos os países, né, que mostraram a compreensão da posição do Japão. Todo mundo sabe que o Japão ele é fraco para recursos naturais, no caso commodities, matérias-primas. E nisso o Japão depende muito lá de fora. E o Kishida ele tomou uma política perigosa, que ele foi o quê? Ele foi seguir os Estados Unidos, e nessa brincadeira toda ele está fudendo quem? O Japão. Sendo que os Estados Unidos e a Austrália, entre aspas, a Austrália só não é tanto na parte do petróleo, tá? Mas os Estados Unidos na parte do petróleo e do gás, ele não precisa da Rússia. E a Austrália, no caso, só a parte do petróleo, na parte do carvão e do gás ele está bem. Então ele consegue se virar na parte energética. Diferentemente do Japão, que fez essa presepada toda. Agora tem que sair correndo pedindo a negar Shimasu. Além disso, ele expressou sua intenção de fornecer apoio financeiro proativo às empresas japonesas que adquirem o gás natural liquefeito e fazer novos investimentos, o que levaria o fortalecimento da aquisição. Então o governo basicamente vai dar dinheiro para as companhias que fazem importação de gás para comprar mais gás. Então já dá para você sacar aqui que o Japão ele precisa dar um jeito na parte energética, senão vai haver um caos energético aqui no Japão. Por outro lado, o ministro Hagiuda respondeu à questão de saber se os 4 países estavam em sintonia com a eliminação da energia russa. Claro que não. Tá? Todos os países entenderam que o Japão continua importando o gás natural de Sakhalin. Como resultado, foi difícil para obter uma resposta consistente. Por que disso? A Índia ela é aliada da Rússia. Isso é fato, tá? Porque a Índia ela importa gás, petróleo, armamento militar da Rússia. Então ela vai falar que ela vai ficar contra a Rússia? Não vai. Tá? Então vai falar que os 4 países estão aliados? Não estão. Isso é fato. Tá? Os 4 países têm assuntos de energia diferentes e também há diferenças em sua atitude em relação às sanções econômicas contra a Rússia. Os Estados Unidos não precisam depender da energia da Rússia, pois tem petróleo doméstico e gás natural abundantes. A Austrália também é exportadora, ele manda para fora, ele não compra, tá? De recursos abençoados como carvão, né, e o gás natural. Então você vê, por isso que a Austrália e os Estados Unidos podem fazer o que eles quiserem, eles estão mais ou menos tranquilos. Mas o Japão não. Agora tem que fazer, combinação, né, Shimasu, né? Manda gás para mim porque eu estou me lascando. Basicamente é isso. Por esse motivo, ambos os países estão impondo sanções econômicas, como a proibição da importação do petróleo bruto, né, e do gás natural da Rússia. Por outro lado, espera-se que a Índia, que tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, continue importando para o seu consumo interno de energia. Por isso, continua importando petróleo e outros produtos da Rússia e não participa das sanções econômicas. Em resposta, o Japão declarou que não importaria petróleo em princípio, em sintonia com os Estados Unidos e outros países. O que isso quer dizer? O que aconteceu é o seguinte, a Índia está importando petróleo, basicamente da Rússia, e diz as más línguas que ela está revendendo esse petróleo. Então, no caso assim, ela está ajudando a Rússia a financiar a guerra. Só que no caso, o Japão não iria importar o petróleo, nem que seja da Índia, porque para não ajudar a Rússia. E o Japão também não iria comprar petróleo da Rússia. Então já dá para você sacar que o Japão, se os países árabes não melhorarem a parte do petróleo, a parte energética do Japão vai continuar caindo cada vez mais. Tá? Ladeira abaixo. No entanto, no que diz a respeito ao gás natural liquefeito, cerca de 10% do volume total importado depende dos produtos russos, no caso assim, do gás natural. A maioria das quais vem de Sakhalin 2, que é financiada por 2 grandes tradings japoneses, no caso a Mitsui e a Mitsubishi. Por que eles batem muito em cima de Sakhalin 2? Porque a Rússia, como é aqui do lado,
o gás ele chega em 3 dias. E não tem perigo de saque, não tem perigo, entre aspas, o risco é minimizado do navio afundar, porque chega rápido, etc. E de ter fornecimento mais estável, com 3 dias é rápido. Diferente da Austrália e dos Estados Unidos, que são muito mais longe. Tá? E nessa brincadeira toda, o que é? O fornecimento ele pode ser mais rápido, e diminuindo o custo de logística, no caso de Sakhalin 2. Com os outros países, Austrália e Estados Unidos, o custo de logística é muito maior, porque são países mais longe. E nisso vai acontecer o quê? Vai encarecer ainda mais a energia. Então o aumento de energia no Japão vai continuar tendo. Só para vocês terem ideia, o dólar já chegou a 138. Ele chegou hoje, ao dólar, hoje assim que eu falo assim, no momento da gravação dessa matéria, tá? Ele chegou a 138,56. Então, ele já está a meio passo de 139. Então, você já vê que, a onda de aumento no Japão não vai parar. Tá? Então, quem avisa, amigo é. De acordo com as estatísticas comerciais do Ministério das Finanças para a quantidade de gás natural importado pelo Japão em 2021, eu vou passar só os 5 primeiros porque a lista é grande, senão já viu, né? Esse vídeo vai ficar mais enorme do que já está. Então começa com a Austrália, 35,8% que ele importa da Austrália, da Malásia 13,6%, do Catar 12,1%, da América 9,5% e da Rússia 8,8%. Mas por que ele só foi pedir para a Austrália e para os Estados Unidos? Porque são os 2 países que são alinhados com as sanções. Todo o resto aí você viu que não é. Então você vê que o Japão, nessa parte, ele está muito ruim de aliados. Tá? E a política do Kishida só está levando o Japão mais à ruína, por enquanto, tá? Do que a prosperidade. E nesse meio tempo, tudo pode acontecer, tá? Mas continuando aqui. Além desse problema todo de Sakhalin 2, tá? Que o Putin estatizou ali, né? Um incêndio que começou no início do mês passado em Freeport, uma base de exportação no Texas, no sul dos Estados Unidos, onde a Osaka Gas e outros traders, né, no caso assim, outras companhias, elas compram o gás dos Estados Unidos. Em Freeport, a retomada parcial das operações será no início de outubro. Então, o que acontece? A Osaka Gas não está conseguindo comprar gás. No caso dos Estados Unidos, o que acontece? Os estoques de gás do Japão estão cada vez caindo, cada vez mais. Porque da onde você tira e não repõe, já sabe, né? E a operação plena no final... E a operação pode ser que seja plena no final do ano, levando preocupações se o gás natural liquefeito, no caso, continuará sendo fornecido de forma estável. Então eles não sabem se a Freeport vai conseguir mandar 100% da capacidade que o Japão tem de comprar. Então o que acontece? Final do ano, muita gente tomando furor, um frio do cacete, as pessoas usando aquecedores a gás também, vai aumentar o quê? O consumo de gás. E o Japão, do jeito que está, você já sabe como é que está indo, para onde está caminhando. Eu estou aqui te alertando mais uma vez, mostrando os sinais. Se você quiser dar ouvido a esse que vos fala, tudo bem. Se não, pague para ver e vamos ver o que vai dar. Eu falo isso porque cada um pode tomar certas medidas para tentar se proteger para o inverno. Aí vai de cada um. Eu já dei essas medidas nos outros vídeos, não vou dar nesse porque já está com 19 minutos de vídeo, vai ficar muito longo, já ficou muito longo. Tá? Então, para poder encerrar aqui, tá? Então já fica esperto com a parte energética do Japão, que está piorando cada vez mais. E para você que vem do Brasil para cá trabalhar, fique esperto 2 vezes. Tá? Por que eu falo isso? Você vai ter que fazer a preparação para o inverno, você tem as suas dívidas de financiamento, e com esse tipo de coisa que está acontecendo no Japão, não está garantindo o serviço para as empresas. No caso assim, longas horas de trabalho para as pessoas. Então, pode ser que a parte financeira, sua parte financeira, enquanto tiver o financiamento, pode ser que fique lá assim, pouquinho. Vai acontecer? Pode ser que aconteça.
tá? Mas se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação ao Japão, tá? E sem firula. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!